O ego. Uns veem isso como o ponto fraco do ser humano, outros como uma máscara social e outros como uma projeção, aquilo que gostaríamos de ser, mas sofremos por não ser. Independente do significado que você atribui, é inevitável você concordar que o ego é um dos geradores de sofrimento no ser humano e que ele precisa ser compreendido, dominado e até certo ponto neutralizado. E até aí tudo bem, porque isso se trata do meu ego. Mas quando estamos falando do ego dos outros, quando existem pessoas ao nosso redor dominadas pelo ego, causando aquele ranço insuportável, nesse vídeo eu falo sobre isso. Deixe um Wake Opinion, tô aqui. Eu gostaria que você deixasse nos comentários qual é o comportamento que você mais odeia no ego das outras pessoas. E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você acompanha meu conteúdo, deixe um like no vídeo, por uma questão de algoritmo mesmo e não de ego, e deixe um Wake Opinion. Estou aqui, mas só se você acompanha meu conteúdo com frequência. Uns dias atrás eu estava na cidade de Goiânia e estava dando uma mentoria para um cara, né? E esse cara, ele me disse o seguinte, inclusive, Marcelo, se está vendo esse vídeo, um abraço para você. Esse cara me disse o seguinte, Copini, eu trabalho numa academia de pessoas ricas e pessoas que têm o ego muito inflado. E o ego dessas pessoas me incomoda um pouco. Como que eu faço para lidar com o ego das pessoas? Então eu comecei a falar sobre isso e disse para esse cara assim, ó, olha, isso aqui daria um vídeo, vou gravar um vídeo sobre isso. E cá estou eu. O fato é o seguinte, tem muito tempo que eu falo sobre a diluição do ego porque eu identifiquei o ego não como algo a ser tratado como um inimigo, mas como um ponto vulnerável na nossa existência. Então, domesticar o próprio ego é criar forças em si mesmo. E domesticar o ego também significa saber lidar não só com o próprio ego, mas com o ego das outras pessoas. Muitas pessoas sabem, ou já através de equilíbrio, informação, conhecimento, meditações, chegaram em um ponto onde é que não são mais vítimas do ego, mas ainda se incomodam com o ego de outras pessoas. E por muito tempo eu pensei assim, em uma época em que eu era um pouco mais imaturo, digamos assim, em que o ego das outras pessoas deveria ser combatido de alguma ou de outra maneira. Mas não, hoje eu penso o contrário, hoje eu penso que ao combater o ego de uma outra pessoa, eu estou assim ativando o meu próprio ego. Voltando ao exemplo do Marcelo, Marcelo me disse o seguinte, que trabalhava em uma academia onde médicos ricos frequentam pessoas muito, com o ego muito inflado, e isso incomoda ele porque ele se sente de certa forma inferior. E as pessoas lá parece que o tempo inteiro elas querem ser elogiadas e ele não sabia como lidar com isso porque isso incomoda. E realmente se a gente vê uma pessoa que ela se acha muito além do que ela é, isso causa uma certa repulsa, né? O que fazer com essa repulsa então? A resposta é nada. Tem vezes que eu falo para as pessoas que elas devem aprender a jogar com o ego das outras pessoas. Que elas devem pegar o ego das outras pessoas e usá-lo ao seu favor. Na verdade, todo mundo faz isso. Todo processo de venda, todo processo de convencimento de uma pessoa é alguém usando o ego da outra pessoa contra ela. Ou a favor da pessoa ativa, então, em questão. Por exemplo, Marcelo me perguntou como responder a essas pessoas, como agir na prática com essas pessoas. E eu digo o seguinte, já me preocupei um tempo em negativar o ego das outras pessoas e hoje eu ajo como se o ego fosse um balão e eu ainda vou lá e ajudo a inflar esse ego. Como, por exemplo, o cara chega lá na academia, na situação que nós estamos usando como exemplo, e ainda falo na maior cara de pau. Parabéns, como você está ficando forte, está crescendo, meus parabéns. Sem ironia, sem sarcasmo, com frieza. Porque isso é aquilo que aquela pessoa espera naquele momento. Ela espera de alguma maneira ter o ego dela inflado, ela busca reconhecimento. E isso é o que todo ser humano busca o tempo inteiro, não importa a classe social, não importa
o que ele faz da vida, a pessoa busca reconhecimento, exceto se for um mendigo, e aí por outras questões não tem reconhecimento, para ele não faz mais sentido, né? Não, deixa de ser um valor. Mas para as outras pessoas, todas elas buscam um certo reconhecimento. Não necessariamente temos que dar reconhecimento para as pessoas, não somos obrigados a isso. Mas eu acho que quando eu me nego a seguir esse fluxo criado naquele momento, é o meu ego falando. E aí, mais uma vez, eu estou sendo vítima do ego. E aí, você que não sabe muito do que eu estou falando aqui de ego e vítima, etc., está se perguntando, tá, mas por que eu tenho que ficar paranoico sempre me perguntando se eu devo ou não fazer tal coisa? Na verdade, você, em primeiro lugar, não deve ficar paranoico, mas você deve saber que, para resumir o universo inteiro em apenas uma frase, tudo no mundo é regido por duas forças. Uma força é a força ativa e outra força é a força reativa. Em determinadas situações, com determinadas pessoas, às vezes seremos regidos pela força ativa. É o nosso potencial criativo, nosso potencial de criar. E às vezes seremos regidos por uma força reativa, uma força que reage a uma outra força ativa. Quando uma pessoa chega e toma uma atitude de se engrandecer, isso de certa forma é uma força ativa. Essa força ativa está reagindo sobre nós e vai nos causar um certo nojo. Nós podemos alimentar esse nojo, mas aí estaríamos sendo reativos. Ou nós podemos ser totalmente neutros e não dar bola para isso. Ser neutro é o ego da outra pessoa, porque o ego da outra pessoa só vai nos incomodar quando o nosso ego está ativo. Todo esse papo começou com a diluição do ego. Então, se eu tenho o meu ego bem diluído, eu, em teoria, não devo me importar com o ego das outras pessoas, mesmo se essa outra pessoa está engrandecendo o seu ego acima do normal. Se isso me incomoda, é porque o problema está em mim também. É porque eu estou ligando para algo que não importa para mim realmente. Se tem lá na academia que esse cara trabalha, um playboy riquinho, sustentado pelos pais, que está ficando mais forte e, consequentemente, inflando mais o seu ego, é lógico que ele vai olhar para você de cima para baixo. Só que se você se sente inferior, porque toda essa situação é baseada numa ilusão, ele não está realmente acima de você. Se você se sente inferior com essa situação, é porque o seu ego fez com que você se sentisse inferior, então você não está com o ego 100% diluído. Então é nisso que tem que se trabalhar, e não em se provar. Porque se começa a se provar, o cara olha para você de cima para baixo, o que você faz? Tenta ficar na ponta do pé, para olhar para ele de cima para baixo. E aí vira uma eterna briga de egos. E não importa quem ganha ou quem perca, os dois saíram perdendo. É um gasto de energia desnecessário. E com a diluição do ego é exatamente isso que nós estamos tentando combater. Só que ao combater isso, outras coisas também são automaticamente combatidas. E automaticamente está sendo criada uma profunda paz interior. É um caminho nu, um caminho estoico, onde você percebe que muitas coisas que você se preocupou ao longo da vida são meras preocupações bestas do seu ego e do seu senso de reconhecimento, do seu senso de ser melhor do que os outros. É claro que com um ego diluído, com um ego dominado, domesticado, ainda assim vai existir uma vontade de crescer na vida. Só que não é uma vontade usando os outros como régua, não é uma vaidade do ego, e sim uma vontade de potência, algo que vem de dentro. Como dizem por aí, uma potência que quer mais potência. Uma potência que se executa na ausência do ego. Uma potência que faz você dar vida à sua própria vida. E é isso que vai causar uma propulsão para cima. Mas se eu entrar nesse assunto, eu já estou saindo do assunto inicial. Então, um grande abraço, obrigado pela tua atenção. Deixa sempre aí o Ei Copinito aqui, um like no vídeo e nos vemos na semana que vem.